Olá pessoal, hoje vamos falar sobre um procedimento que acelera bastante a computação de determinados tipos de funções em JavaScript, chamado memoization, ou memorização em português. O que é essencialmente a memorization, é uma espécie de cacheamento, de armazenar em cache valores que já foram computados daquela função. Isso é especialmente útil com funções recursivas ou funções que a gente vai ficar chamando com os mesmos argumentos muitas vezes. Então, por exemplo, uma página web que contém várias chamadas a outras páginas, certo? A APIs, com os mesmos valores, quer dizer, com os mesmos argumentos, múltiplas vezes para encher áreas diferentes dessa página. Em vez de ficar copiando explicitamente e determinando o que a gente quer, a gente simplesmente chama esses valores. Como o valor já está cacheado, vem o valor novo, não é? O valor já armazenado, memorizado. Por isso que o nome é memoization, memorização, né? Memorization. Bom, vamos lá. Primeiramente, a gente vai ver um exemplo feito na munheca, quer dizer, na mão mesmo, sem usar nenhuma biblioteca. Depois vamos ver algumas bibliotecas e simplificam as coisas, a gente não tem que ficar pensando em colocar explicitamente esse cache dentro da nossa função, que é uma coisa estranha a função. Então muitas funções vão ter essa propriedade e a gente quer utilizar uma forma mais genérica. Existem muitas maneiras de fazer isso, muitas bibliotecas. E a gente vai ver com uma variável só ou com múltiplas variáveis. Então tem um processo de serialização aí que é interessante, usando JSON Stringify, a gente vai ver num dos exemplos com JSON Stringify, mas poderia ser de outras maneiras. Bom, vamos lá. Primeira listagem, uma implementação. Em todas as listagens eu vou procurar usar a mesma função, que é a série de Fibonacci. Por que a série de Fibonacci? Porque ela cresce exponencialmente. Para calcular o Fib ou Fibonacci de um determinado número, eu preciso do Fibonacci do anterior e do antes do anterior, quer dizer, dois anteriores. Então, exponencialmente esse número dá para a gente ver que eu vou chamar recursivamente muitas vezes essa mesma função. Então vamos lá, está aqui nossa listagem. A função fib normal, sem nenhuma memorization, não é? Sem nenhuma memorização. Então está aqui ela, fib de n, se n for 0 ou 1, é o próprio n, certo? Na verdade era para ser 1, mas pode ser 0 ou 1, também depende da definição rigorosa do Fibonacci. Se não, é o fib de n-1 mais o fib de n-2. Se vocês já viram gomos de abacaxi, aqueles quadradinhos que tem na casca do abacaxi, eles seguem números de Fibonacci. Sementes de girassol e outros produtos da natureza, por coincidência, não é por coincidência, é porque é o processo biológico que eles são formados, eles seguem números de Fibonacci. Isso é célebre dado ao matemático italiano. Agora, na linha 11 em diante, tem uma implementação usando memorização, quer dizer, usando cache. Então, inicialmente eu crio um cache e crio uma função, certo? A minha função é chamada, veja que a primeira coisa antes do function, eu tenho um parênteses, e fecho o parênteses e executo imediatamente. Então essa função vai criar uma outra função, o nome disso é closure, a gente já viu, tem um vídeo mostrando isso. Se vocês não se lembram, deem uma olhada nesse outro vídeo sobre closure, que é interessante. Bom, então a função fn, que vai ser a minha função Fibonacci, ela tem um valor, se n está no cache, eu pego o valor do cache. Se não, se n for, aqui é a definição da função novamente, e antes de terminar, eu já devolvo no cache com valor n
então o cache vai sendo povoado. E no final de tudo eu retorno o valor na linha 27, certo? No fim de tudo eu retorno essa função, que ela vai ser a minha nova função Fibonacci com o cache. Então, para fazer um benchmark rapidamente aqui, eu criei duas variáveis, F30A na linha 32, 33, F30B, certo? E marquei, usei console time end, com time 1, time 2, para computar o tempo de execução de uma e da outra. E depois loguei os dois valores, que devem ser iguais, evidentemente, não estou alterando nada. No filminho a gente vai ver tudo isso. Uma outra forma é eu partindo para funções já pré-definidas que fazem só a memorização. Que é simples, é chamar a função que eu estou passando, guardar o valor no cache e depois usar essa do cache caso ela já exista. Então está aqui uma biblioteca do Osmani, do Ed Osmani, então otimizada tudo. Aqui entre a linha 29, a linha 9, desculpe, e a 21, tudo isso aí é para definir se a gente está usando algum tipo de módulo, não é? Se for AMD, Asynchronous Module Definition, aí a gente vai usar o que está na linha 12 aqui, chamar a função define. O root é a raiz das variáveis, pode ser o window, pode ser global, se for node, window, se for o navegador. E factory é a minha função que faz a memorização propriamente dita. Certo? Na linha 17, se eu tiver com um ambiente como um JavaScript, eu estou exportando essa função factory, que é a função que memoriza, né? Se não, eu estou simplesmente colocando ela disponível como global, então root aqui vai ser o window, e memorize a função, e eu estou dizendo é factory, é essa mesma função. Certo? Essa factory vai devolver a função que faz a memorização. Então vamos lá, eu estou chamando imediatamente, veja que na linha 9 tem um parênteses abrindo, certo? E depois, logo em seguida, tem um this e function. This é para passar o global, certo? Ou o window, e a função é a função que vai criar a função memorize. Então vamos ver a função memorize. A função memorize começa a definição dela na linha 24. Ela recebe uma outra função, que é a função que eu quero cachear, certo? Transforma todos os argumentos numa string só, num JSON, certo? Por isso que está aqui JSON string file, só para abreviar. Começa com cache vazio. Aí vai criar a função cacheada. A função cacheada vai ser a minha função com o hash, a chave, né, para acessar. Isso vai ser o stringify de todos os argumentos, certo? Se o hash já estiver no cache, eu já computei isso antes, eu devolvo ele. Se não, eu aplico essa função, quer dizer, executo essa função que eu passei e guardo no cache o resultado dela, certo? Então, aqui tem uma função extra, eu estou colocando cache de underline cache na linha 31, para quê? Para guardar uma função para esquecer, remover um valor já cacheado. Então ela faz isso aqui. Bom, gente, na linha 39 eu retorno o cached function. Ou seja, a gente vai ver também no vídeo para esclarecer melhor essa implementação, que é bem elegante e simples. No final de tudo eu retorno a função memorize, né? Memorize, sei lá, que calcula, memoriza essa função, ou seja, dá um cache para essa função que eu quero ela cacheando. Bom, agora vamos ao nosso filme. O nosso filme começa vendo aquela função que a gente fez na munheca, na mão, não é? Então tá ali o tempo, vocês veem que o tempo é bem diferente, só que eu vou querer carregar também ela, então carreguei manualmente ela aqui no Node e estou computando o Fibonacci de alguns números. Então vamos para os 50, aqui ficou escrito errado, com dois N's, aliás com dois C's. E Fibonacci de 150, ele dá um número tão grande que não cabe mais como inteiro, certo? Isso é a minha definição local. O underscore é uma das bibliotecas que tem essa essa memorize já definida.
Então tá aqui o exemplo dele, também é com Fibonacci. A gente já define, já vê aqui nessa área que eu sublinhei, né, no meio da tela aproximadamente, tá aí a definição de Fibonacci, certo? Memorizada, né, com cacheada. Então ela já diz aqui que só aceita um argumento. Se a gente quiser vários, a gente vai ter que fazer por fora esse hash. Aqui está a biblioteca que é considerada mais rápida possível para fazer essa memorização. A gente não vai ver exemplos com ela, mas está aqui ela só para o aspecto de ficar completo o nosso vídeo, certo? Vocês podem dar uma comparada nas velocidades dela, certo? Com turbofan, sem turbofan, etc. A nossa é essa última que é Vanilla JavaScript, aquele exemplo que a gente fez. Aqui tem outros exemplos com underscore no meio do caminho, mas se lembrem, o underscore também só funciona com um argumento. Então se tivesse vários iria ficar mais lento. Essa daqui já funciona com vários. E finalmente vamos dar uma olhada na de Osmani, né? É de Osmani, que foi aquela que a gente deu uma olhada no fonte dela. Então vamos lá. Aqui está o exemplo dele usando também a função Fibonacci. Botou duas variáveis, mas bastaria colocar uma. E a função memorize é a função que vai ler a outra função e transformar numa versão memorizada, né? Então vamos lá. Eu estou entrando manualmente aqui, né? Carreguei ela, então estou dando um require no Memorize Osmani. Eu botei um nome diferente porque está cheio de memorizes aqui de outras versões. Bom, então Memorize é uma função. Estou colocando aqui fib, que é a função de n, né? Se n for menor que 2, 0, 1, eu retorno 1. Desculpe. Se n for maior que 2, maior ou igual a 2, é fib desse n menos 1, mais fib desse n menos 2. Bom, isso é a definição de Fibonacci, normal, certo? Ela vai deixar de existir porque eu vou cobrir ela com, é uma função também, vou cobrir ela com, ver que ela está funcionando, né? É mais lenta, não estou medindo velocidade, cobrir ela com a versão memorizada, né? Então já cobri aqui, fib de 5, vocês veem que o cache aqui, essa string, que é o JSON stringify, tudo, né? Vamos remover aqui esses caches que a gente colocou, pelo menos quase todos. Então vamos lá, vamos ver de novo, ó, ficou o cache só do 0, né? Então vamos calcular agora fib de outro número e ver que o cache voltou, ele sai computando, porque para computar o fib de 3 ele precisa do fib de 2, de 1, do 0, etc, né? É recursivo. O fib de 50 vai encher o cache de valores até 50. Então, para o de 50 precisa de 49, 48, etc. Bom, gente, essa é a ideia. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi curto relativamente, mas bem compreensivo, porque mostrou várias versões dessa utilidade que é importante para usar nos nossos programas. Se lembrem que tudo isso só funciona com funções puras. É uma técnica funcional, ou seja, as funções não podem depender de variáveis locais, globais, certo? Essas variáveis que introduziriam estado na minha função, elas não podem existir. Se existirem, elas não devem ser modificadas durante todo o procedimento. Então, essas funções puras são funções que os valores só dependem dos argumentos. Se vocês seguirem essa regra, vocês vão estar bem com as funções memorizadas. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, me dê um like. Outra coisa, um parênteses aqui importante, não deixem de dar uma olhada nesse livro aí. Quem não tem ele, eu aconselho comprar para ter uma boa introdução a JavaScript, certo? É nosso livro, está disponível aí, os links estão na descrição do vídeo, aqui abaixo no YouTube.
E eu aconselho vocês fazerem isso. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e até uma próxima apresentação. Obrigado.